Olá, paz seja convosco. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um dia de vida. Graças a Deus por mais esta oportunidade rica que nos foi dada de presente para podermos mais uma vez nos deliciar na palavra do Senhor, aprender do bom mestre quais são as suas riquezas, quais são os seus desígnios para o nosso coração. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, porque se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, e Ele mesmo é aquele que diz que estaria conosco até a consumação dos séculos, não é verdade? Então vamos falar com Deus nessa hora, pedir que Ele venha abençoar a nossa mente, o nosso coração, para entender qual que é a vontade dEle para nossas vidas no dia que se chama hoje. Amém? Feche seus olhos então, vamos falar com Deus nessa hora. Grande Deus e poderoso Pai, o Senhor que está nos céus, no mais alto lugar, humildemente buscamos a Tua presença nesta hora, primeiramente para agradecer ao Senhor por ter nos concedido mais um dia de vida, por mais esta oportunidade, porque se estamos vivos, foi porque o Senhor permitiu, Pai. O Senhor nos concedeu fôlego de vida. Eu agradeço ao Senhor pela minha casa, meus familiares. Eu agradeço ao Senhor por ter nos guardado, nos livrado de todo perigo, de todo mal. Peço ao Senhor, Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Trabalha em nosso espírito, alma e corpo. Produz em nosso interior santidade, para que as pessoas possam olhar para nós e seguir o nosso exemplo da maneira que servimos ao Senhor, ó Pai. Então eu te peço, nos ilumine, nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, esse Espírito que é o Paracleto, o nosso advogado, aquele que está conosco a todo momento, da mesma maneira que o Senhor esteve aqui, Pai, em carne andando nessa terra, assim o Senhor está aqui ainda, mas por meio do Espírito do Senhor. Então que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade, nos ilumine e nos tira do domínio do pecado, do domínio de nós mesmos, das nossas vontades e desejos, que possamos nos entregar ao mar do Teu amor. Assim, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. A palavra do Senhor hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Nós vamos ler aí do versículo 16 até o versículo 20 e vamos pedir a Deus que trate conosco através dessa rica palavra, amém? Então, sem perca de tempo, vamos iniciar a nossa leitura nesse dia. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Palavra do Senhor para os nossos dias, esses que são os últimos dias da nossa vida nessa terra. Não sabemos também do amanhã. Talvez o último dia de vida chegue para alguns antes do que para todos, de acordo com a santa vontade do Senhor, não é verdade? O texto proposto se inicia aí no versículo 16, dizendo assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito categórico quando ele afirma: vocês não me escolheram. Quantos de nós que hoje se encontra na presença de Deus, se não fosse o fato de Deus ter vindo primeiro a nós, através da sua palavra, quem de nós teria ido? Por livre e espontânea vontade. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Então, quando éramos do mundo, sujeito às tentações, sujeito a todo tipo de carnalidade, como podemos afirmar de que o pecado, sendo nosso Senhor, sendo nosso governante, como o pecado nos permitiria ir para o Senhor, que é luz, que é santo, que é perfeito? Por isso Cristo está afirmando: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Se o nosso Cristo não houvesse nos escolhido, nenhum de nós estaríamos hoje caminhando na presença dele, tentando agradá-lo em tudo, tentando honrá-lo em tudo. Mas foi graças a ele, por ele ter nos escolhido, por ele ter vindo até nós por meio da sua palavra, é que hoje nós podemos ir para ele. Porque foi ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou e ele nos capacita a segui-lo. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Neste capítulo de número 15, se inicia no versículo 1, onde o próprio Cristo fala: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Se toda vara que estiver ligada em mim der fruto, o meu Pai vem e a limpa, para que deis mais fruto. Se todavia alguma vara estiver ligada em mim, não der fruto, é cortada e lançada no forno. Eu quero que você entenda, apesar de nenhum de nós ser o agricultor, porque o agricultor é o Pai, todos nós já vimos uma árvore frutífera. Imagina na sua mente essa árvore frutífera, não importa qual espécie de fruta seja, mas lembra de uma aí. Vamos pegar uma que dá bastante fruto, né? Um pé de jabuticaba, por exemplo. Você vê o pé de jabuticaba, ele dá fruta até na raiz do pé e vai subindo dando fruta até nas últimas galhas, não é verdade? Mas eu quero que você entenda algo. Jesus está falando: eu sou a árvore. Eu sou a árvore verdadeira. Vocês são as galhas e meu Pai é o agricultor. Se toda galha que estiver ligada em mim, que sou a árvore verdadeira, essa árvore que está ligada em mim, ela dá fruto. E toda galha que der fruto, o Pai a limpa para que dê mais fruto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Cristo é a árvore e nós somos as galhas que está ligada nesta árvore,
Se nós estamos ligados em Cristo, se nós estamos juntos, fundamentados em Cristo, nós vamos produzir frutos. E sempre que produzimos fruto, o pai que é o agricultor é o pai que colhe os frutos. Se o pai que é o agricultor é aquele que colhe os frutos, depois de os haver colhido, o pai vai analisar essas galhas de árvore. Se houver alguma erva daninha, algum inseto, alguma peste, qualquer outra coisa que impeça dessa galha dar mais fruto, o pai remove esses empecilhos. O pai limpa essa árvore. O pai limpa essa galha para que ela continue dando frutos. Então eu não sei o que impediria você de produzir frutos. O que eu quero que você entenda é que se você permanecer em Cristo, se você permanecer ligado em Cristo, se você permanecer praticando a vontade de Cristo, que é a árvore verdadeira, você vai produzir frutos e na medida da produção, o Pai virá e vos limpará para você dar mais frutos. Se todavia, se porém, alguém afirma estar em Cristo, essa pessoa confessa que está ligada com Cristo, que está junto de Cristo, mas ela não produz frutos. Como pode uma galha nessa árvore frutífera que é Cristo? Umas galhas, uns ramos produzem frutos, outros não. Se a seiva, a vida que vem desse tronco de árvore que é Cristo, faz produzir frutos, como pode alguém afirmar que está ligada nesta árvore frondosa, nesse carvalho de justiça, nessa árvore forte que é Cristo? Como pode alguém falar que está ligado, que está colado, que está juntado, firmado com Cristo, não produz frutos, quanto outros produzem? Se alguém está em Cristo, mas não produz fruto, é fato de que essa pessoa não está ligada em Cristo. Como pode alguém que diz que está ligado em Cristo não produzir fruto, se Cristo é a vida da árvore? Por isso Cristo afirma: se toda galha ou toda vara tiver ligado em mim e não der fruto, é cortada e lançada no forno. Por que é cortada? Porque de fato ela nunca esteve de fato ligada em Cristo. Porque não tem como alguém estar ligado, estar junto de Cristo e não produzir frutos. É impossível alguém estar com Cristo e não produzir frutos. Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, Cristo faz uma menção dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos mentirosos. Onde ele fala: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Pode, porventura, uma árvore boa produzir maus frutos? Ou pode, porventura, uma árvore má produzir bons frutos? Pois pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, figos de abrolhos ou uvas de espinheiros? Cristo está falando que aquele que está nele, aquele que é verdadeiro, produz bons frutos. Se você tem vivido de uma vida onde os frutos que você produz são frutos maus, tome cuidado dessa posição que você se encontra. Acautelai-vos, porque chegará a hora em que o Pai vai cortá-lo e lançar no forno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda que você não compreende, eu quero que entenda: se você estiver ligado em Cristo, Ele, que é a vida da árvore, enviará a sua seiva, os nutrientes necessários para você produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Mas se você está ligado nele e não produz frutos dignos, o machado já está posto à raiz, pois toda árvore que não produzir bons frutos, ela é cortada e lançada no forno.
se você tem vivido de uma maneira onde os frutos que você produz são amargos, é necessário que você se arrependa dessa vida amarga que você vive, dessa vida distante da videira verdadeira, e se aliancie com Cristo. Faça uma nova aliança com Cristo e comece a produzir frutos dignos, frutos que permaneçam para a vida eterna. Porque só produzindo frutos que permaneçam é que o Pai concederá o que pedirem em nome de Cristo. Porque está escrito: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, que ameis uns aos outros. Cristo não está pedindo para nós nos amarmos. Ele está nos ordenando, nos dando mandamento, um comando de amar uns aos outros. É uma ordem da parte de Deus que amemos uns aos outros. E de que maneira que eu devo amar o meu próximo? É para você amar o próximo como a si mesmo. Você deve amar este seu inimigo como você gostaria de ser amado. Cristo nos orienta: amai aquele que vos persegue, orai por aquele que vos odeia. Se você disser que isso é impossível, você estaria mentindo, porque Cristo amou o mundo e orou pelo mundo, para nos dar o exemplo, para seguir as suas pegadas, para seguir as suas pisaduras. No versículo 18 está escrito: se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se o mundo odiou a Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus, que fez tantas obras, que realizou tantos milagres, maravilhas, que nos perdoou os pecados, que levou as maldições naquela cruz do Calvário, e mesmo assim o mundo o odiou, como o mundo não nos odiará? Nós que somos falhos, que somos fracos e pecadores. E eu quero que você entenda: se o mundo também te odiar, é uma prova de que você verdadeiramente é um filho de Deus. Porque se o mundo odiou a Cristo, que era o Filho de Deus, e o mundo te odeia, é uma prova de que você também é um filho de Deus e tem agradado em tudo ao Pai. Versículo 19: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se que o mundo sempre odiará aqueles que o Pai escolheu do mundo. Porque quando uma pessoa é escolhida da parte de Deus, e quando é separada, tirada do mundo, o mundo o odeia. Porque o mundo tem inveja de ser aquilo que Deus escolhe. Com tantas pessoas no mundo, com tantas raças, tribos e nações diferentes, o nosso Deus te escolheu. E o mundo te odeia por isso, porque você é um escolhido de Deus. Você é aquele que Deus olhou e selecionou, falou: olha, eu gostei desse, eu quero este. Se você foi escolhido por Deus, é porque Deus viu algo em você. Ele viu o amor que Ele tem por você. Não que tivesse em nós algo precioso, como aquela música Raridade, que é totalmente contrária à palavra de Deus, falando que você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Se nós fôssemos um espelho, Deus nunca veria a sua face em nós, porque nós somos fracos, nós somos falhos,
Nós somos pecadores, nós somos malignos, somos mal, pensamos mal a todo instante. Como nós podemos estar refletindo a glória do Senhor dessa maneira? Então essa música Raridade, na verdade, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. Que o mundo olhou, que Deus olhou e escolheu do mundo porque tinha algo especial, tinha algo maravilhoso nessa pessoa. Isso é uma heresia. Porque não há nada em nós que fizesse Deus nos escolher. Foi porque Deus enviou o Filho dele ao mundo para salvar o mundo. Foi só depois da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, é que Deus pôde nos amar. Romanos capítulo 5, versículo 8. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. O mundo não amará aquilo que é de Deus. E como nós estamos ligados em Cristo, e como nós estamos em Cristo, nós temos que ser como Ele era, andar como Ele andou. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, está escrito dessa maneira: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece e vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente a vida eterna. Conhecemos o amor nisto. Nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus?
Meus filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Não devemos, irmãos, ser de qualquer maneira, mas o Senhor nos orienta através da sua palavra como nós devemos ser, como nós devemos nos portar, como nós devemos andar por essa terra. O Senhor é aquele que nos guia através do teu Espírito Santo. E se nós estivermos ligados em Deus, não tem como nós estarmos ligados em Cristo, mas praticar as obras do diabo. Não tem como nós afirmarmos que estamos na luz e praticar obras das trevas. Não tem como nós estarmos ligados na vida e praticar obras mortais. Quem não é por Cristo é contra Ele. Quem com Cristo não se ajunta, se espalha. Por isso que a partir do versículo 17 do capítulo 15 de João está escrito: este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês permanecessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Sabe quando você é convidado, às vezes, para um aniversário, para uma celebração na casa de um conhecido, e quando você chega lá, existem tantas outras pessoas que você não conhece, e você está ali assentado à sua mesa, apenas com a sua família, não dando vexame, não se embriagando, não fumando, não praticando nenhuma obra que este mundo tem por costume. Aí coloca-se aquelas músicas, né? E de repente, tá todo mundo pulando e dançando, aquela coisa toda, aquela algazarra. Aí as pessoas olham, você está lá no seu cantinho, sorrindo com seus familiares, sem embriagar, sem estar praticando alguma coisa escandalosa. As pessoas olham e não entendem. Aí quando vão descobrir que você é cristão, que você é um crente no Senhor, aí que eles acham mais estranho. Está explicado porque eles são assim. Esse povo de igreja é esquisito demais. Esse povo não diverte. Esse povo não parece que é feliz, isso, aquilo, outro. Ainda que para o mundo isso parece loucura, a palavra de Deus diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios mesmo. Não se preocupe. Deus usa as coisas loucas neste mundo para confundir as coisas que não são. Eu quero que você entenda, não se preocupe, continue caminhando com Cristo. Continue caminhando com Ele. Olha aí no versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Cristo está nos chamando de escravo. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se nós somos escravos de Cristo, já não é mais a nossa vontade que fazemos,
não é liberdade de fazer o que quiser, liberdade de escolha, liberdade de obras ou livre-arbítrio, não. Se você é um escravo, lembra, na época de escola, quando você estudou sobre os escravos, o escravo não tinha liberdade, o escravo não podia fazer o que ele quisesse, mas ele estava de acordo com as ordens do seu mestre, do seu senhor. Tudo que o seu dono o mandava fazer, ele tinha que fazer a hora que fosse, quando fosse, chovendo ou não, com enchente ou não, com frio ou não, ele tinha que fazer. Porque quando o escravo não queria fazer a vontade de seu mestre, ele era amarrado num tronco, os pés e as mãos, as suas costas eram expostas, e ali ele era golpeado com chicote, ele era chicoteado, abria-se sulcos, abria-se retalhos nas suas costas, onde as peles ficavam penduradas por causa do chicote. Muitos deles, por tentar fugir, tiveram seus pés cortados, suas mãos cortadas, porque eles eram obrigados a fazer tudo que o seu dono o mandava fazer. Tanto os homens quanto as mulheres quando eram escravos. E se nós somos escravos de Cristo, nós devemos obedecer os seus mandamentos. E o mandamento que ele nos dá neste capítulo é amar uns aos outros. Amar inclusive aquele que vos odeia, que é a parte mais difícil de se fazer. Amar aquele que te odeia, amar aquele que te bate, amar aquele que te trapaceia, aquele que te passa a perna, que te dá calote, que te dá tombo, que arma arapuca para você se dar mal no trabalho. É amar o seu chefe, o seu líder, amar aquele que te persegue, que te odeia. Não é fácil, meus irmãos, andar por este mundo de um modo digno do Evangelho. Não é fácil andar por esse mundo nas luzes da sua palavra, da Sagrada Escritura. Mas o próprio Senhor Jesus diz no capítulo 16 de João, no versículo 33, neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como eu já disse, não desanime de obedecer aos comandos do Senhor, obedecer a sua palavra, mas ande de acordo com o Evangelho, ande de acordo com essa palavra, produzindo frutos dignos de arrependimento, produzindo frutos que permaneçam. É quando você produz um fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, esse fruto deve permanecer. Você não deve simplesmente andar de uma maneira hoje e amanhã andar de outra maneira. Porque quando diz aí que o fruto tem que permanecer, é produzir frutos que durem para a vida eterna. É produzir frutos dignos, frutos que duram, que se acompanham a vida, uma carreira cristã. Gálatas capítulo 5, no versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejam cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então devemos praticar esses frutos permanentes, sempre praticando e eternamente, até o dia da vinda do Senhor ou até o dia da nossa partida dessa terra. Confie em Deus, creia em Deus, e tudo que é necessário para você nessa vida, Ele vos concederá para que a sua alegria seja completa nele. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, amém? Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra, esta é a porção
do seu Evangelho para o nosso dia de hoje. Rogamos ao Senhor que nos instrua, que nos ensina por meio desta palavra. Capacita as nossas vidas para te servir. Ajude-nos, ó Deus, a produzir frutos dignos, frutos que permaneçam para a vida eterna, que possamos ser constantes, firmes, bem firmados, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, para que possamos andar como teu Filho Jesus andou por essa terra, não em contendas e guerras ou dissoluções, mas andou em verdade, em espírito e na luz. Então guia-nos para que possamos andar de modo digno do Evangelho, de maneira santa e copiosa. Em nome de Jesus te agradeço, que assim seja. Amém. E graças a Deus.